Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para fazer a pré-aula, né? Nossa pré-aula da nossa última lição desse trimestre, a nossa última, né? Dá até uma tristeza, né? Mas nós ainda temos muito que aprender. Então, como vocês já sabem, nós estamos na última lição do Escolhendo a Quem Servir, né? Na lição de hoje, que é a lição de número 13, nós vamos falar sobre uma história muito legal. Nós vamos falar sobre Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. É uma história muito bonita, né? E para a gente, antes de nós começarmos a história, como sempre, nós precisamos passar para as crianças o momento do Conquistando a Atenção, né? Que é um momento muito importante, onde nós vamos trazer a atenção das crianças para nós, para que na hora da história elas estejam bem ligadinhas, tá bom? E na história de hoje, para o Conquistando a Atenção, a lição está pedindo para a gente levar um vidro de azeite, e mostrar para a criança, perguntar para ela assim: olha, criança, para que serve isso daqui? O que é isso daqui primeiro? Você vai perguntar: o que é isso? Alguns vão dizer óleo, outros vão dizer, é azeite. Isso mesmo, é azeite. E para que serve o azeite? Vocês sabem para que serve o azeite? Aí ele tá dando uma sugestão, né? Tá falando assim, o azeite serve para temperar salada, né? Para fazer cremes, fazer patê. Serve também como remédio, sabia? Para o nosso intestino, para soltar as fezes do nosso intestino. Serve como laxante também. O que mais que o azeite serve? O azeite também, ele tem muitas vitaminas, sabia? Muitas vitaminas que nos ajudam a ficar forte, deixar nossos ossinhos fortes. Mas, além de tudo isso, na história de hoje, nós vamos aprender que o azeite, ele serviu para outra coisa. Vamos ver para que foi? E aí, nesse momento, você já conquistou a atenção das crianças, tá bom? Pessoal, para a lição, como vocês já devem ter lido aí, né? Essa lição é a história da viúva, né? A viúva, ela perdeu seu esposo e ela tinha 2 filhos. E o seu esposo estava com uma dívida muito grande, né? E esse cobrador, ele veio até ela dizendo que ele queria levar os 2 filhos dela como escravos se ela não pagasse aquela dívida, né? Então ela foi atrás do profeta Eliseu e o profeta Eliseu perguntou: o que você tem em casa? E ela falou: olha, eu só tenho um restinho de azeite em casa. E aí o profeta Eliseu disse para ela que ela deveria pegar emprestado todas as vasilhas que ela conseguisse. Então ela saiu na vizinhança e procurou todas as vasilhas que ela pôde, trouxe para casa. E ali o profeta Eliseu orou e Deus fez um milagre na vida daquela mulher. E ela conseguiu encher todas aquelas vasilhas. Só tinha um restinho. E que ela foi enchendo e o azeite nunca acabava. Quando acabou todas as vasilhas, o azeite acabou, né? E aí o que ela fez com aquele azeite? Ela avisou os vizinhos que ela tinha azeite para vender e ela vendeu todo aquele azeite e ganhou bastante dinheiro, conseguiu pagar a sua dívida e ainda sobrou dinheiro, bastante dinheiro para eles viverem muito bem. Comprou comida e assim foi essa história, né, que nós vamos ilustrar para as crianças. Como que nós podemos fazer isso? Lembra que eu já mostrei para vocês pra gente fazer esse visualzinho aqui, né? Eu vou usar ele. Se vocês acharem na internet também alguma imagem, quiser imprimir, colocar no palitoche ou fazer outro bonequinho, fiquem à vontade. Eu vou passar mais uma vez para vocês lá no grupo do WhatsApp o link, os moldes, tá bom? Ensinando como fazer isso daqui. Então nós temos aqui a viúva, né? A viúva, nós vamos precisar da viúva. O profeta Eliseu, né, que vocês já devem ter aí, porque a gente já tá usando ele há um tempinho. Os 2 filhinhos dela, eu trouxe um aqui só para vocês terem uma noção, a carinha. Passa assim a gente não sabe a idade que eles tinham, né? Mas eu imagino que eles deveriam ser crianças ainda, talvez. Aí façam 2 menininhos e o cobrador, né? Quem o marido dela devia. E aí, o que mais a gente vai precisar nessa lição? Tá pedindo para você ter 2 ajudantes. Pode ser adultos ou pode ser alguma criança maior que esteja ali na sala. E o que você vai fazer? Você vai entregar, deixa eu achar aqui que eu preciso. Tá. Você vai entregar para essas 2 pessoas que estão te auxiliando na sala
alguns copinhos descartáveis, certo? Alguns copinhos descartáveis, eles vão ficar com vários copinhos na mão lá. E também dinheiro, certo? Dinheirinho. Esses dinheirinhos aqui você compra em papelaria, é baratinho, tá bom? Quando é dinheirinho de brinquedo. Ou você pode pegar moedinha também de brinquedo. E aí, o que você vai fazer? Você vai contando a história, né? E quando ela, na parte que ela vai pedir para os vizinhos emprestados potes, os ajudantes vão e trazem todo aquele pote para ela. E aí, esqueci de mostrar uma coisa que vocês vão precisar, uma jarra, né? Com água ou algum suco. E aí, o que vocês vão fazer? Eu tive uma ideia da gente fazer assim, eu pegar uma garrafa e colar isso daqui, ó, como se fosse o pote, sabe? Uma ideia que eu tive agora aqui, pra ficar como se fosse o pote de azeite dela, né, que nunca se esvaziou. E aí você abre e vai colocando no copinho, né? Você pode passar pro EVA, que aí não tem perigo de molhar, né? E aí você vai passando pro copinho de forma que termine exatamente no momento que encher todos os copinhos, tá bom? Aí vai ser isso, pessoal. Acho que é exatamente isso a lição. Não tem mais tanta coisa. É isso mesmo. Os personagens, os potinhos, a jarra com água ou suco, o dinheirinho que vocês vão precisar. Ah, tá. E depois, como vocês vão usar essa parte do dinheirinho? Vocês vão... ela vai falar, depois que ela conseguiu tudo, que vendeu, né, para os vizinhos, você pode dar para as crianças esse dinheirinho aqui. Cada um pega uma notinha, né? E aí você vai vendendo o azeite. Aqueles copinhos que você encheu, você dá para as crianças. E aí cada criança que receber, ela te devolve um dinheirinho. E aí no final você vai ficar cheio de dinheirinho, certo? E aí o que você vai fazer com esse dinheirinho? Tá pedindo para você ter uma cesta cheia de comida. Ó, você pode imprimir assim, ó, também para seus filhos, tá bom? Como eu já tinha feito uma vez em alguma história aí. Aí pode pegar comidinha de brinquedo, sabe? Ou frutas de verdade mesmo, comida de verdade. E aí ela fala, agora nós vamos às compras, e convida os filhos, vamos às compras, vamos encher a nossa casa. Pega uma cestinha e enche ela de comidinha. E essa é a nossa história de hoje, a última história, tá bom? Vamos então para a parte do memorizando. Memorizando é onde nós vamos ensinar para as crianças o versinho da lição, certo? O versinho de hoje, ele está escrito em Filipenses 4:19. Lá está escrito assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Que sugestão que o manual está dando para você ensinar as crianças esse versinho? Está pedindo para você imprimir a imagem da página 78. Essa daqui, ó, né? É o pote onde a viúva guardava o azeite, o restinho de azeite que ela tinha, certo? E está pedindo para você imprimir 6 imagens dessa e escrever o verso de forma pausada. Por exemplo, em um você vai escrever o meu Deus, no outro você vai escrever suprirá, no outro você vai escrever todas as, no outro necessidades, no outro de vocês e no outro o Filipenses 4:19, certo? A outra sugestão é uma outra versão do verso que também está aqui no manual. É você entrar no link que está bem aqui, ó. Tem um link aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui escrito memorizando? Aqui embaixo tem um link. Esse link é o link da ESI mesmo, né? É o site onde tem as histórias da ESI. E lá tem esses aqui já nesse formato que eu te falei, já tudo separadinho, ó. São 6 potinhos, ó. Certo? Ó. Só que ele tá numa versão diferente, mas é a mesma coisa, né? E o meu Deus lhes dará tudo que vocês precisam. E o meu Deus lhe dará tudo que vocês precisam.
E o outro é: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Filipenses 4:19. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma brincadeira com eles. Você vai espalhar na mesa, ou um varal também, pendurar no varalzinho. Coloca uma dupla face aqui, ó, e vai colocando no varal ou na parede. E aí você vai espalhar todos lá. E aí você vai tirar um. Você tirou qual? E aí ele vai falar: e o meu Deus lhe darás. Você tirou tudo o quê? Aí ele tem que falar tudo que vocês precisam. Aí você encaixa de novo. Qual que tá faltando aqui? Certo? Aí você tirou, por exemplo, onde está escrito: e o meu Deus lhe dará tudo que vocês precisam. Mas onde está escrito? Aí ela tem que falar, e você vai e coloca lá, entendeu? E aí você vai passando de criança por criança até eles decorarem o versinho, no mínimo umas 3, 4 vezes, tá bom? Que aí eles aprendem rapidinho, certo? Vamos então agora para o revisando. Revisando é onde nós vamos relembrar com as crianças o que a gente estudou, né? A história. Vamos ver se elas aprenderam mesmo? E aí lá na página 83 nós temos ali as perguntas do revisando, tá bom? E aí o manual tá dando uma sugestão para vocês fazerem um patezinho com azeite em casa e levar para as crianças com torradas, tá? Na verdade tem duas sugestões. Você pode fazer um patezinho e levar torradas, ou você pode fazer um suco, né? Levar a jarra de suco e um copinho descartável. Para o patezinho e a torrada, você vai fazer assim: você vai fazer a pergunta para a criança. Se ela acertar, você vai passar o patezinho para ela na torrada e ela vai ganhar o patezinho, certo? Se for fazer a do copinho com suco, a mesma coisa. Você vai colocar o suco no copinho e vai entregar para ela, tá bom? E assim você vai passando para todas as crianças. Tenta ajudar quando você perceber que a criança não sabe muito bem a resposta. Tenta ajudar para ela também ganhar, né? Sabe como que é criança, né? Elas querem ganhar também as coisas. Então essa é a parte do revisando, tá bom? Vamos então para a parte agora do aplicando, pessoal. Aplicando é onde a gente vai ensinar para a criança a moral da história, né? O que a gente aprendeu com essa história, né? Vamos lá. Tá pedindo para você falar assim com as crianças. Olha, crianças, nosso Deus, ele sempre cumpre as suas promessas, né? Ele é fiel, ele nos ama e ele amava aquela família, sabia? Ele amava aquela família e sabia que aquela mãe, aqueles filhos obedeciam a ele, amavam a ele, e Deus estava pronto para ajudá-los. Mas o que teria acontecido com eles se ao invés de procurar o profeta para saber a vontade de Deus, ela ficasse em casa chorando? Será que teria acontecido alguma coisa? Aí você aguarda as crianças responderem, tá bom? E se ela não tivesse acreditado, né, nas palavras do profeta e também não tivesse pego muitas vasilhas, pegou só um pouquinho de vasilha, o que será que teria acontecido? Será que o milagre seria tão grande como foi? Né? Aquela mulher acreditou tanto em Deus que fez tudo exatamente como ele mandou, né? Através do profeta Eliseu. Então, por isso aconteceu aquele grande milagre em sua vida. E nós precisamos também confiar em Deus como aquela viúva confiou. Por isso que é importante nós lembrarmos do verso dessa semana. Qual que é mesmo o verso dessa semana? E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Vamos ver se vocês aprenderam o mesmo verso? E aí você vai dar algumas sugestões para as crianças. E aí elas vão ter que responder o verso. Elas vão ter que responder com o verso, certo? Por exemplo, Márcia está muito triste porque mudou de escola e ainda não tem amigos. Além de procurar fazer amizades, o que ela deve se lembrar? O que ela deve se lembrar? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, né? E aí você vai dando aqui, nós temos algumas sugestões para você dizer com as crianças, né? E aí elas vão respondendo com o versinho, tá joia? Pessoal, para a parte do contando aos outros, né? Que é a parte final da nossa história, né? Onde nós vamos dar atividade para a criança fazer, lembrando que ela deve usar essa atividade para trabalho missionário. Vocês têm feito isso, gente? Não vamos esquecer, hein? Nós temos que ensinar as crianças a serem missionárias.
A atividade que está pedindo é para a gente imprimir esses da página 79, esses vasinhos, né, da página 79, que está escrito Jesus cuida de mim. E também imprimir a página 80, onde está o versinho assim em tirinhas, tá vendo? E aí você vai recortar essas tirinhas e vai ensinar a criança a fazer essa sanfoninha aqui, ó. E dobrando, e dobrando, e dobrando, e dobrando, tá vendo? Até ela ficar assim toda dobradinha. Aí a criança vai pintar o potinho e a ponta da tirinha, do início, né, no caso, a criança vai colar aqui, ó. Ela vai colar aqui. E ela vai ficar assim, ó, toda dobradinha, a sanfoninha, certo? A sanfoninha vai ficar aqui. E aí quando a criança puxar, vou segurar aqui porque eu não colei, então deixa eu segurar. Ó. Quando a criança puxar, o que está escrito? E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Aí vai ficar como se fosse o azeite derramando, né? O azeite da viúva que derramou, encheu os potes, certo? Então essa é a parte do contando aos outros, né? Que é o final da nossa lição, o final da nossa história. E no final de tudo isso, você já contou a história, você já fez o revisando, você já fez, ensinou o versinho, ensinou a moral da história, já deu atividade. No final de tudo isso, o que a criança ela deverá saber? O que ela deve ter aprendido, né? Aqui está dizendo que ela deverá saber que Deus supre todas as nossas necessidades. É Deus que supre as nossas necessidades, né? Deus que cuida de nós. O que ela deve sentir? Ela deve sentir confiança no cuidado de Deus, sabendo que é Deus que cuida de nós. E o que ela deve responder? Confiando em Deus e fazendo a nossa parte, né? A viúva, ela fez a parte dela. Ela foi atrás do profeta, ela foi atrás das vasilhas, ela se virou, ela não ficou em casa aguardando o milagre cair, não, né? Então a gente tem que orar a Deus, buscar, pedir, mas também fazer a nossa parte, não é? Então, essa foi a nossa última lição. Espero que vocês tenham gostado da lição desse trimestre. Foi uma lição muito linda, né? Onde nós realmente escolhemos a quem servir. Foram histórias maravilhosas, não é? Então, que Deus abençoe vocês, que vocês consigam realmente colocar essa lição em prática, né? Tanto na Exília, ensinando as crianças, como também colocar na vida de vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Um grande beijo. Fica com Deus.